então eu quero hoje compartilhar uma palavra, queridos, que eu preparei com muito amor, com muito carinho, muito zelo, para realmente abençoar a nossa igreja, e eu creio que a presença do Espírito Santo, ela vai se manifestar nesse lugar e realmente falar conosco. Você crê nisso? Então, para a gente começar, a gente vai ler a palavra de Deus, e para isso eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, junto comigo. Se você trouxe sua Bíblia, nós vamos ler apenas um verso agora para início, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Quem trouxe sua Bíblia aí, você já achou? Diz um amém. Amém. Quem não achou ainda, diz só um pouquinho. Vamos lá? 1 Coríntios 4, verso 1 ou 2, esse texto aqui ele vai redigir boa parte da nossa mensagem. Quero convidar você a você se conectar, a prestar bem atenção no que a palavra de Deus nos fala. Vamos lá. Diz o seguinte: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Verso 2. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. É que cada um deles seja encontrado fiel. O título da nossa mensagem de hoje é Encontre-me fiel. Encontre-me fiel. Você poderia fechar os seus olhos e orar mais uma vez junto comigo, antes de prosseguirmos? Deus Pai, nessa noite, nós te pedimos, Senhor, que algo especial e eterno seja gerado dentro do nosso coração. Senhor, a minha oração hoje é que a sua palavra, ela não volte vazia, mas ela gere em nós o seu propósito, a sua vontade, aquilo que o Senhor predestinou para essa noite, nesse lugar, em cada vida aqui que está nesse auditório. Eu oro, Pai, como a sua própria palavra, ela diz, que o nosso coração seja uma boa terra. Coloque a mão no seu coração, queridos, hoje, e diga assim: o meu coração será uma boa terra. Sim, Jesus, coloca em nós, Senhor, esse coração ensinável, esse coração aberto, e que a semente que a sua palavra hoje for lançada aqui, possa gerar em nós frutos até 100 por 1, que vão realmente fazer a diferença, Pai, no nosso caminhar, na nossa vida, na maneira que nós nos relacionamos contigo. Obrigada pela tua presença, é o que eu oro hoje, eu te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê, diz um amém, você pode tomar o seu lugar. Por gentileza, fique bem à vontade. Encontre-me fiel, encontre-me fiel. Queridos, eu quero começar hoje agora fazendo aqui uma volta no tempo. Quero ver aqui quem que vai me ajudar aqui. Quem que é o pessoal aí dos anos 80, anos 90, amém? Se você querido, se você viveu aí nessa época, né, você já tinha aí uma certa idade. Quem aqui, você se lembra que existia um programa do Silvio Santos que se chamava Em Nome do Amor? Vocês lembram? Bastante gente aí, né? Era um programa lá, se você, né, já era nascido nessa época, você vai se lembrar, né? As pessoas solteiras, elas enviavam cartas, fotos delas mesmas, né, para o programa lá, em busca de encontrar, né, um namorado, uma namorada, um parceiro para a vida. Alguém aí enviou? Não? Mas você lembra, gente, que teve uma lagiana que participou em 1998 de Lages para o Mundo, não é? E nesse programa, você vai se lembrar, né, tinha assim no tapete, assim, um tapete em forma de coração, quem lembra? Um estúdio assim, tudo cheio de coração, que os candidatos, né, entravam lá, e então o Silvio Santos começava a entrevistar eles, né, e falava para eles: o que que te trouxe, né, esse programa, o que que você espera, né, encontrar aqui num possível relacionamento? E aí as pessoas começavam a falar: eu quero encontrar uma pessoa assim, eu quero encontrar, né, uma pessoa, né, com essas qualidades. E talvez hoje, né, querido, se você é solteiro, fosse participar do, né, Em Nome do Amor Gospel, né, e você, né, às vezes, alguém te perguntasse a mesma pergunta lá do Silvio Santos: o que que você espera encontrar numa pessoa que você deseja se relacionar? Talvez muitos aqui iriam dizer: eu quero encontrar uma pessoa, né, trabalhadora, eu quero encontrar talvez uma pessoa que seja bonita, quero encontrar uma pessoa bem-humorada, uma pessoa carinhosa, enfim, de tantas qualidades, né, que a gente poderia dizer, queridos. Eu vou, né, arriscar aqui que todos nós, a gente vai concordar com uma coisa: provavelmente todo mundo aqui ia procurar, né, uma pessoa que você quer casar, que você quer construir a tua família, que essa pessoa ela seja fiel. Sim ou não? Sim, não é? Afinal de contas, ninguém deseja se relacionar com uma pessoa que ela é bonita, mas ela é infiel.
Ninguém deseja se relacionar com uma pessoa que ela é talentosa, que ela tem cheia, né, de qualidades, mas ela é infiel. Ninguém, queridos, quer entregar o seu coração a uma pessoa que ela não é digna de confiança, sim ou não? Sim. E pensando nisso, queridos, essa semana, né, lembrando dessa história, desse programa e tudo mais, isso me fez pensar em algo. Se nós, que somos seres humanos, imperfeitos, falhos, nós valorizamos tanto essa qualidade da fidelidade, o que será que Deus, Ele valoriza? O que será, queridos, que Deus, Ele espera encontrar na minha e na sua vida, quando Deus, então, Ele busca viver um relacionamento conosco? Porque quantos sabem que Deus, Ele deseja se relacionar comigo e com você? Amém? Deus, Ele quer um relacionamento de cada um dos seus filhos. E eu comecei a pensar, Deus, o que o Senhor busca na nossa vida? O que é mais importante? Será, queridos, que Deus, Ele busca pessoas perfeitas? Eu acho que não, porque quando você olha para a Bíblia, você começa a perceber. Abraão, ele não foi perfeito. Moisés, ele não foi perfeito. O próprio Pedro, que era um dos discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Eles também não foram perfeitos. Então, Deus, o que o Senhor busca na nossa vida? E algo, queridos, que Deus, Ele falou muito ao meu coração essa semana. Deus, Ele me falou, eu estou buscando aqueles que são fiéis. É por isso, queridos, que Paulo, ele escreve nesse verso que nós lemos no início da nossa mensagem, lá em 1 Coríntios, o que requer destes é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus, queridos, Ele espera encontrar na nossa vida um coração fiel. Deus, Ele não procura os mais influentes, os que sabem falar bem, os que têm muitos recursos. Não, Deus, Ele procura os fiéis. E a pergunta, queridos, que eu já quero deixar no início da mensagem aqui, ecoando no seu coração e na sua mente, é a seguinte: quando Deus olha para a minha vida, será que Ele tem me encontrado fiel? Quando, queridos, Deus, Ele olha para a nossa conduta, na maneira que nós vivemos, será que Ele tem encontrado na minha e na sua vida um coração fiel? Porque eu vou ser sincera com você. Às vezes, quando eu olho para a minha própria vida, eu percebo que, às vezes, a minha fidelidade deixa a desejar. Você já conseguiu fazer essa avaliação na sua vida também? Às vezes eu penso, puxa, hoje eu poderia ter amado mais a Deus. Puxa, hoje eu poderia ter sido mais constante na minha vida com Deus. Hoje eu poderia ter sido mais fiel a Deus. Por isso que eu amo tanto uma oração que Davi, ele faz, e ele nos escreve lá no Salmo 139, 23. Se você puder abrir para mim. Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. Davi, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi, ele pede a Deus, Deus, avalia a minha vida, sonda e conhece o meu coração. E sabe o que eu mais amo nisso? Davi, queridos, ele não estava pedindo para Deus avaliar a vida do outro. Davi estava pedindo para Deus avaliar a vida dele, a conduta dele. E hoje, queridos, nessa mensagem, eu convido cada um de nós, Revo Church, a nós também avaliarmos a nossa vida. Enquanto a gente estiver percorrendo essa mensagem, nós vamos fazer um caminho aqui hoje, que você possa pegar isso como se fosse uma flecha. Preste atenção. Cada vez que você ouve, queridos, a palavra de Deus, uma mensagem de Deus, você precisa imaginar isso como se fosse uma flecha sendo lançada. Amém? Quantos já viram aquele arco e flecha? Uma flecha vai ser lançada na sua vida hoje. E você tem que pensar, para onde vai a direção dessa flecha? Sabe, ela não pode estar apontada para o outro. Você precisa fazer assim, ó. Vamos treinar? Pega aí a flecha. Faz assim, ó. Amém? Diga assim, ó, não é para você, irmão. Dá uma cutucada aí, né, irmão? Não é para você. É para mim. Amém? Eu já convido você a você pegar a flecha dessa mensagem, queridos, e realmente pedir para Deus, Deus, quando o Senhor olha para a minha vida, o Senhor me encontra fiel? O Senhor vê em mim alguém fiel, digno de confiança? E eu gostaria, queridos, de começar trazendo algumas áreas da nossa vida em que nós precisamos avaliar como que está sendo a nossa fidelidade. Em quais áreas da minha vida, né, Deus, Ele espera encontrar a fidelidade. E a primeira delas, gente, é óbvio, é no nosso próprio relacionamento com Deus, amém? Diga assim, eu preciso ser fiel a Deus
Em primeiro lugar. Amém? Esse é o primeiro, queridos, porque todos os outros, eles nascem daqui. Antes de eu avaliar se eu sou fiel à minha família, ao meu trabalho, ao meu ministério, eu preciso avaliar, eu tenho sido fiel a Deus? Porque deixa eu te falar, se nós temos falhado na nossa fidelidade ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, querido, nós vamos falhar na nossa fidelidade nas outras coisas. Quem consegue entender? Porque por mais que você ame o seu cônjuge, querido, você não é apenas fiel em todo o tempo, honra essa pessoa porque você só o ama. Você faz isso porque você ama a Deus em primeiro lugar, amém? Né? Esse temor a Deus te faz você ser uma pessoa fiel. Você não é honesto no seu trabalho só porque, eu sou uma pessoa honesta. Você faz isso porque você tem temor a Deus. Então, tudo começa com uma maneira que nós somos fiéis a Deus. E você pode se perguntar assim, como eu sei que eu sou fiel a Deus? Como eu posso medir? Qual é o parâmetro para eu saber se eu tenho tido fidelidade ao Senhor? E eu poderia te falar que tem duas coisas. A primeira delas é a prioridade e a segunda delas é a obediência. Diz comigo, prioridade e obediência. Se eu tiver essas duas coisas, queridos, no meu relacionamento com Deus, eu vou estar sendo fiel a Deus. Mateus 6,33, abre lá, por favor. A Bíblia diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus aqui está nos ensinando sobre prioridade. Quantos aqui, querido, você confessa, assim como eu, que de vez em quando a gente falha em viver esse princípio? Nem sempre. Às vezes nós conseguimos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Prioridade fala, gente, da coisa mais importante, a coisa que vem primeiro, a coisa mais valiosa. E para que você seja fiel a Deus, Deus ele precisa ser a sua prioridade. Sabe como que você pode medir isso? Se alguém que não te conhece pegar a sua agenda hoje, ver a sua agenda, o seu tempo, os seus compromissos, as suas prioridades, essa pessoa consegue reconhecer que Deus é uma prioridade na sua vida? Quem pegou? Amém? Será que realmente Deus ele tem sido a nossa prioridade? E a segunda coisa, obediência. Como que irei amar e ser fiel a Deus se eu não o obedeço? O próprio Jesus falou isso. João 14:21, abre lá comigo também. João 14:21. A palavra de Deus, Jesus ele fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Gente, não é difícil. Jesus aqui ele foi muito claro. Jesus ele falou, se você tem os meus mandamentos, ou seja, se você conhece a minha palavra, quem aqui tem conhecido a palavra de Deus? Então você tem os mandamentos. Ele fala, se você tem os mandamentos e você os obedece, esse é o que me ama. Poderíamos escrever, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é aquele que me é fiel. Porque amor e fidelidade, eles andam de mãos dadas, amém? Se você prioriza o Senhor e se você, queridos, procura, não estou falando de perfeição, tá? Mas eu estou falando de uma real disposição do seu coração, realmente, de honrar a Deus nas suas escolhas e obedecê-lo, você tem sido fiel ao Senhor. E tudo parte daqui. Quem pode dizer um amém? Segunda área, queridos, que Deus ele deseja encontrar em nós essa fidelidade é na nossa família. Diga comigo, família. 1 Timóteo 5:8. Vai comigo lá. 1 Timóteo 5:8. Esse verso ele causa muito temor no meu coração, porque ele fala assim, ó: se alguém não cuida dos seus parentes. Quem que é parentes, gente? Família, amém? Tá falando da família mesmo. E especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Uau! A Bíblia está nos dizendo que aqueles que não cuidam da sua casa, da sua própria família, está negando a própria fé. E, queridos, você ser fiel à sua família não é apenas você não abandonar a sua família, mas é você tratá-la com amor, com honra, com respeito e também como algo de muito valor na sua vida. Amém? Esposos, você ser fiel à sua esposa não é apenas você não cometer adultério, não é apenas você não traí-la, isso é o mínimo, amém? Mas o que eu quero dizer, você ser fiel, queridos, à sua esposa, é você ter um coração gentil com ela.
é você ter paciência, é você saber ser um sacerdote do lar, aquele que impulsiona a sua esposa a buscar a Deus na vida dela, a você ser aquele que serve, aquele que provê, aquele que conduz a sua família no temor do Senhor. Amém, homens? Mulheres, temos esposas aqui? Você, esposa, ser fiel ao seu marido não é apenas você não também traí-lo, mas é você o quê? Tratá-lo com honra, com respeito, enxergar nele aquele que é o sacerdote do seu lar. É você proferir palavras de graça e não destruição. É você servi-lo com amor, é você reconhecer quem ele é como autoridade da sua casa. É você, mulher, colocar um ambiente no seu lar que quando a sua família ela volta para casa, aquilo é um prazer e não um peso. Amém, mulheres? Filhos, temos filhos aí? Todos nós. Queridos, independente se você ainda mora com seu pai ou com sua mãe ou não, você deve a eles a mais alta estima, amor, honra, cuidar dos seus pais. Amém? Isso também vale para os seus irmãos, enfim, no contexto familiar. Então, queridos, a família também é esse local onde a nossa fidelidade precisa crescer. Terceira área, a nossa igreja local. Diga comigo, igreja local. Hebreus 10, 25. A palavra de Deus fala: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quantos aqui vocês são gratos pela igreja local que Deus te plantou? Amém? Você é realmente grato, querido? Olha para a pessoa que está do sala e diga assim: eu sou feliz por ser irmão na fé contigo. Amém? Somos uma família na fé. Se somos gratos mesmo, algo, queridos, que nós também precisamos avaliar na nossa vida é o quanto eu tenho sido fiel e honrado à visão que Deus tem dado à nossa igreja local. Amém? O quanto eu valorizo, queridos, esse lugar. O quanto eu valorizo o caminho que Deus ele tem nos levado a percorrer. Eventos, conferências são coisas maravilhosas e tem o seu lugar de nos abençoar, amém? Mas se você valoriza mais, querido, algo de fora e não valoriza aquilo que é da sua própria casa, de onde Deus te plantou, você não está sendo fiel ao lugar onde Deus te colocou. Amém? Você precisa honrar, queridos. Quando o nosso pastor ele vem com uma visão, com uma ideia, alguma coisa, se você realmente tem sido fiel, você vai ser o primeiro a dizer: conta comigo, eu vou. Você é o primeiro a dizer: eis-me aqui. Não vou medir esforços para realmente fazer com que isso aconteça. Amém? Nós precisamos, queridos, ser aqueles que falam: não apenas eu frequento uma igreja, mas a gente precisa se perguntar: eu estou ajudando a construir o que Deus está construindo nesse lugar? Eu estou honrando o meu irmão do meu lado, as pessoas que caminham comigo. Eu estou honrando as pessoas que Deus colocou para me ajudar na caminhada, meus líderes, meus pastores. Amém? E isso comunica, queridos, um coração fiel ao lugar onde Deus te plantou. E Deus, Ele espera que sejamos fiéis a isso. Outra coisa aqui, rapidamente, o teu trabalho. Colossenses 3, 23 fala: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração como para o Senhor. A nossa fidelidade a Deus também ela se reflete na maneira de como nós fazemos as coisas naturais do nosso dia a dia. No teu trabalho, nos teus estudos, nas responsabilidades que Deus ele colocou na sua mão. E sabe, queridos, nesses lugares, a nossa fidelidade a Deus, principalmente, ela precisa ser vista. E como que ela é vista? Através da maneira que você se relaciona com os seus colegas, na sua excelência naquilo que você faz, na sua responsabilidade, na sua conduta, na sua empresa, ou enfim, aonde você trabalha. Amém? Isso também é importante. Deus ele também quer que sejamos fiéis naquele lugar. Porque tudo que fazemos, fazemos como para o Senhor. Um cristão fiel, queridos, ele não trabalha bem só quando o chefe está olhando. Ele faz tudo com excelência, porque ele sabe que Deus o está assistindo. Quem pode dizer um amém? E uma última área que eu quero falar com você hoje, que também, queridos, é muito importante, é como somos fiéis à nossa própria palavra, como somos fiéis àquilo que nós nos comprometemos com aquilo que nós falamos. Mateus 5,37, esse verso ele também me causa bastante temor, está aqui? Olha o que ele fala, Mateus 5,37, fala o seguinte: que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Hoje a gente vive, gente, uma geração
que parece que a palavra nossa, ela não tem mais tanto valor, já percebeu? Né? Hoje, gente, parece que você ser honesto, você cumprir aquilo que você fala, aquilo que você faz, se tornou uma coisa extraordinária. Uma coisa, queridos, que era para ser mínima, que era para ser um natural, se tornou hoje extraordinária, não é ou não é? Já passou por isso? Hoje em dia, queridos, às vezes as pessoas, elas marcam um compromisso, não vão. Elas falam uma coisa, não fazem. Elas têm um imprevisto, elas nem avisam. Já aconteceu isso com você? Porque parece que a nossa palavra não tem mais valor, mas nós, como cristãos, não podemos ser assim, amém? Queridos, eu cresci num contexto, eu sou muito grata à minha mãe e ao meu pai, porque eles me ensinaram o valor e o peso da minha palavra. Eu cresci vendo isso. O meu pai, eu sou muito grata a Deus pela vida do meu pai. O meu pai, quando eu via ele, desde pequeno, ele falava assim com alguém, no tal dia, no tal horário, eu vou estar lá com você fazendo tal coisa. Pois, dito e feito, no tal dia, no tal horário, ele estava lá cumprindo com a sua palavra, amém? Minha mãe também. Gente, eu cresci, minha mãe até hoje, às vezes ela me deixa doida. Às vezes a gente pega uma coisa emprestada, ela fala assim, já devolveu? Tô falando? Às vezes está precisando e você aí, vai lá devolver. Mãe, não quer saber, o que é dos outros, tem que honrar a tua palavra, amém? Eu lembro minha mãe, às vezes estava no final de semana, ia lá fazer um bolo, faltava um trigo. Ia na casa da vizinha, pedia um pote de trigo. Na segunda-feira, gente, ela estava lá, se duvidar, com 2 potes de trigo. Né? Porque ela honrava a sua palavra. E nós, queridos, precisamos ser assim, amém? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Nós precisamos entender, a minha palavra tem peso, e isso também reflete a minha fidelidade ao Senhor. Quem pode dizer um amém? Amém, gente? Quantos aqui, com tudo isso que a gente falou até agora, você percebe, né? Que se a gente for bem honesto, nem sempre a nossa fidelidade ela é tão grande como a gente gostaria, sim ou não? Eu falo isso, gente, volto a dizer, com essa flecha apontada para mim. Eu sei que Deus ainda vai cobrar de mim isso depois, por isso que eu falo para você com temor. Mas nós precisamos crescer em fidelidade. Volto a dizer para você, quando Deus olha para a sua vida, Ele consegue te encontrar fiel. E sabe por que eu estou trazendo esses pontos para nós hoje, convidando você a você fazer essa avaliação no teu coração? Porque a nossa fidelidade, queridos, ela sempre vai ser provada. Em algum momento da nossa vida, a nossa fidelidade ela vai ser testada. Ninguém, queridos, descobre se é fiel quando tudo está dando certo. Ninguém descobre se você realmente é fiel quando Deus está abrindo as portas que você tem buscado a Ele. Ninguém descobre se é fiel quando está sendo honrado, valorizado, reconhecido. Pelo contrário, nós descobrimos se nós somos fiéis quando estamos vivendo o contrário disso aqui. Quando às vezes as portas não estão sendo abertas, quando alguém não é fiel com a gente, quando as coisas não saem como nós gostaríamos. E aqui eu quero me encaminhar para o ponto central e já para a reta final da nossa mensagem. Como nós reagimos quando nós somos provados na nossa fidelidade? Como eu ajo quando a minha fidelidade, seja a Deus, seja as pessoas, ela é provada? Talvez poucas pessoas na Bíblia, elas passaram por tantas provas na sua fidelidade como Davi. Você já leu a história de Davi? Davi, queridos, ele foi profundamente testado na sua fidelidade, na sua honra, em diversas áreas da vida dele. E hoje, olhando para a história de Davi, eu consigo ver coisas preciosas que eu e você podemos aprender, podemos trazer para a nossa vida, para quando a nossa fidelidade for colocada à prova. Amém? E a primeira coisa delas, sobre a vida de Davi, é que Davi, queridos, ele foi encontrado fiel quando ele foi desonrado. Davi foi encontrado fiel quando ele foi desonrado. A palavra de Deus, ela nos instrui muito sobre honra, amém? A Bíblia, ela nos instrui a honrar a Deus em primeiro lugar, a honrar os nossos pais, a honrar as nossas autoridades, os nossos líderes, o nosso próximo. E o princípio da honra, queridos, eu não tenho tempo de entrar nele aqui hoje, mas é um princípio que você, como cristão, você precisa ter muito bem estabelecido na sua vida, amém? A honra é um princípio de Deus e nós, como cristãos, precisamos caminhar nisso. Mas algo, queridos, também que a Bíblia não garante é que se toda vez que você for uma pessoa de honra, que você nunca na sua vida vai passar por uma estação que alguém te desonre. Sim ou não? Todos nós, queridos, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com algo que eu chamo de o teste da desonra.
Porque é muito fácil nós nos mantermos fiéis, leais e honrando, quando o outro também está sendo fiel e está honrando a nossa vida. É ou não é verdade? Porque sabe qual que é o grande problema, gente, da desonra? É que, por que ela, às vezes ela é tão dolorosa? Porque assim, você nunca espera que ela venha de longe. Mas geralmente a desonra, ela vem de quem está perto, é ou não é? Né? Se, por exemplo, se eu estiver lá caminhando ali no centro e eu pegar um louco lá me xingando, mas que eu vou olhar, ih, doido, sai fora, né? Mas eu não vou dar bola, nem conheço, né? Agora, quando ela vem, às vezes, de alguma pessoa que você ama, alguma pessoa que você se dedica, que você honra, né? Vamos ser sinceros, queridos, nós não honramos buscando honra de volta, amém? Mas é natural do ser humano. Né? A gente espera isso. E Davi, queridos, a gente vê na vida dele que desde cedo ele conheceu a desonra e vindo de pessoas que deveriam honrá-lo e que deveriam amá-lo, que foi o seu próprio pai e o seu próprio irmão. Abre comigo rapidamente em 1 Samuel 16, dos 10 ao 11. 1 Samuel 16, do 10 ao 11. Jessé era o pai de Davi, amém? Só para te contextualizar aqui na história, Jessé, ele era pai de 8 filhos, sendo que Davi era o mais moço deles. E chegou um momento, queridos, muito importante na vida dessa família, onde o profeta Samuel, que era a figura religiosa ali daquela época, ele chega na casa de Jessé e ele fala: Deus me falou que um dos seus filhos será rei. Reúne eles aqui, porque Deus vai ungir nesse lugar aquele que será escolhido para ser o futuro rei do trono de Israel. Amém? E vamos ler então o que aconteceu aqui. Diz assim: Jessé levou até Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. E então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, o mais moço, mas ele está cuidando das ovelhas. Queridos, o próprio pai de Davi não considerou e não acreditou que Davi ele poderia ser o escolhido. Ele chamou os 7 irmãos mais velhos, e Davi, eu não sei porquê, mas ele nem considera. Ele fala: esse aqui, o mais novo, não vou nem chamar. Isso aí não tem chance, isso daí não vai ser o escolhido. Quem consegue perceber aqui a desonra vindo de uma figura que é a paterna, que deveria ser a primeira a honrar, a proteger, a incentivar? Amém? Davi, queridos, ele descobre a desonra através da vida do seu próprio pai. Mas em nenhum momento nós vemos Davi sendo desonroso com ele também. E mais para frente, nós vemos isso também do irmão dele. 1 Samuel 17, 28. Abre aqui para mim também. Por favor, 1 Samuel 17, 28. Presta atenção, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os homens, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Eu conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Gente, se não bastasse aquela desonra com o próprio pai, um pouco mais para frente, quando Davi ele vai até a guerra levar mantimento, alimento para os seus irmãos, e ele vê toda aquela bagunça que estava acontecendo com Golias, e Davi então ele vai saber, para querer saber, né, o que está acontecendo. Eliabe, o seu irmão mais velho, talvez já com amargura, com inveja, chega para ele: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Está então, queridos, aqui também denegrindo a imagem de Davi, está aqui realmente, né, desprezando o seu próprio irmão. Então, queridos, a gente vê na vida de Davi, desde cedo, ele foi esquecido, foi desprezado, foi desonrado, mas nós nunca vimos Davi responder ao seu pai, aos seus irmãos com amargura. Amém? Sabe por quê, queridos? Pessoas que são fiéis, elas não permitem que a desonra recebida produza desonra dentro delas. E esse é o primeiro teste, queridos, da fidelidade que todos nós aqui vamos passar. Amém? Quando você é desonrado, quando alguém que você espera, né, que reconheça você não faz isso, como que você reage? Se você sofreu uma desonra hoje, você continua permanecendo leal? Amém? Um segundo ponto, Davi, ele foi encontrado fiel em momentos de espera. Diga comigo, momentos de espera.
Nossa, se tem um ponto, gente, que Deus ele já trabalhou muito na minha fidelidade, foi nos momentos de espera. Quando parece que nada está acontecendo. Quantos aqui você crê que você tem promessas de Deus para a sua vida? Amém? Eu creio, queridos, para cada um de vocês aqui individualmente. Deus ele tem sonhos, Deus ele tem promessas, amém? Deus tem um destino para cada um de nós, assim como ele tinha com Davi. Mas a fidelidade de Davi, ela foi muito provada no tempo do cumprimento, até se cumprir aquela promessa. Lá em 1 Samuel 16:13, a Bíblia conta ali, o momento que Samuel, ele pega o vaso de azeite e ele unge a cabeça de Davi, reconhecendo que ele seria, o futuro rei de Israel. Só que, sabe o que aconteceu no segundo dia? Davi foi para o palácio? Não. Davi, ele voltou para o campo cuidar das ovelhas. Estudiosos, queridos, da Bíblia falam que desde esse momento aqui, de quando Samuel unge a cabeça de Davi, até o momento dele ser coroado como rei de Israel, passaram mais ou menos de 15 a 20 anos. Não foram 15 dias, não foram 15 meses, foram 15 a 20 anos. E aqui, queridos, entra um ponto muito importante sobre a nossa fidelidade. Como que nós reagimos quando aquilo que Deus nos prometeu aparentemente está demorando para acontecer? Até onde vai a sua fidelidade quando aquilo que você espera demora a chegar? Se talvez hoje você está aqui e você está dizendo, Lê, eu tenho esperado por muito tempo algumas coisas e eu tenho permanecido fiel. Eu quero trazer ânimo e encorajamento da parte do Senhor para a sua vida. Continue sendo fiel. Continue crendo naquele que te prometeu, queridos. Porque sabe de uma coisa? Mais importante, mais valioso, no final das contas, não é aquilo que nós recebemos, mas é aquilo que Deus ele está forjando em nós no momento da espera. Quantos creem que Deus tem coisas grandes para a sua vida? Para que você possa ter, queridos, um caráter para sustentar aquilo, você precisa ser uma pessoa digna de honra, uma pessoa fiel. E é nesses momentos de espera que Deus trabalha isso na minha e na sua vida. Quem pode dizer um amém? Amém? Estamos já indo para a reta final. Um terceiro ponto aqui, onde Davi também, queridos, foi muito provado na sua fidelidade. Davi, ele foi encontrado fiel diante das injustiças. Diga comigo, injustiças. Talvez este seja a maior prova da nossa honra e da nossa fidelidade, quando nós sofremos injustiças. Davi, ele foi profundamente injustiçado pelo rei Saul. Se você não conhece a história, Saul, ele foi o rei que antecedeu o reinado de Davi. E Saul, queridos, ele foi alguém próximo ao rei Davi. Ele não era qualquer pessoa. A história da Bíblia ela conta que quando Saul ele estava enfrentando alguns problemas, a Bíblia fala que espíritos atormentadores atormentavam a alma de Saul, perdão. Davi, queridos, ele foi chamado até o palácio e Davi tocava a harpa e quando ele fazia isso, adorava o Senhor diante de rei Saul, aquele rei, ele ficava bem. Davi, queridos, ele foi um amigo íntimo, ele frequentou o palácio, a casa de Saul. Quando Davi ele se torna um guerreiro, é por Saul, pelo exército de Israel, que Davi ele arrisca a própria vida. Amém? Durante grande parte da sua vida, Davi honrou, Davi serviu, Davi ele realmente foi um amigo fiel a Saul. Só que algo começa a mudar, queridos, quando acontece o episódio de Davi e Golias. Todos conhecem essa história, amém? Você sabe, Davi ele vai lá, ele pega 5 pedras, ele derrota aquele gigante, aquele homem mau. E aí as pessoas de Israel começam a fazer uma rima lá para Davi, Fala, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Lembra que teve até um rap aí do pastor Mateus um tempo? É isso aí, essa história aqui. Gente, e olha o que aconteceu logo depois disso. Vem para mim aqui 1 Samuel 18, do 8 ao 9. 1 Samuel 18, do 8 ao 9. Diz assim: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? E daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Queridos, a inveja, ela é algo terrível, porque ela nos faz cometer as maiores injustiças. Já percebeu? Davi, ele não tinha feito nada de errado. Ele não falou mal de Saul, ele não tentou tomar o trono de Saul. Muito pelo contrário, Davi ele resolveu um problemão de Saul.
né? Ele derrota aquele gigante, ele defende a nação de Israel. Davi, ele precisava aqui ser reconhecido, mas Davi, ele começa a ser profundamente injustiçado. Por causa da inveja, da amargura, Davi, ele se torna um alvo da perseguição de Saul. E após esse episódio aqui, queridos, depois eu te encorajo, leia 1 Samuel na sua casa essa semana aí. Davi, ele teve que correr fugido, queridos, para uma caverna, porque Saul, dominado por aquela inveja, por aquela ira, procurou então tirar a sua própria vida. E Davi, gente, sabe o que é mais impressionante? Davi, ele teve muitas oportunidades de fazer justiça com as próprias mãos. Porque quem concorda comigo, gente, que era uma injustiça muito grande? Sim ou não? Sim. Saul, gente, ele era aquele que deveria ser o exemplo, era aquele que deveria trazer justiça, ele era aquele, queridos, que deveria ter agido completamente diferente. E sabe o que eu percebo na nossa vida hoje também, queridos? Às vezes, nós usamos o erro do outro ou a falta de fidelidade do outro para justificar a nossa própria má conduta. Ah, mas o fulano fez isso. Ah, mas aquele ali me tratou dessa forma. Ah, mas o meu líder falhou comigo, o meu pai não me deu um bom exemplo, o meu chefe me tratou mal, aquela pessoa me decepcionou. E sem perceber, queridos, nós podemos começar a usar o erro dos outros para justificar os nossos próprios erros. Mas Davi, ele não faz isso. Teve uma oportunidade, a Bíblia nos conta que Davi estava escondido na caverna, fugindo de Saul, e Saul, ele entra para se proteger, adivinha onde? Na mesma caverna, só que Saul não vê que Davi estava lá. A Bíblia conta que os próprios companheiros de Davi falam: vai, Davi, é a tua oportunidade, acaba de uma vez com isso, faz justiça com as suas próprias mãos. Mas sabe o que Davi fala? Ele fala: não, eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Sabe o que nós aprendemos com isso aqui? No final das contas, Deus, ele não vai perguntar sobre a fidelidade do outro. Deus, ele vai perguntar sobre a sua fidelidade. Deus, ele não vai questionar o que o outro fez ou deixou de fazer, mas ele vai questionar o que você fez. E se eu pudesse te deixar um conselho, seria: continue honrando a Deus, mesmo quando outras pessoas não estão o honrando. Continue sendo íntegro, mesmo quando outras pessoas não estão sendo íntegras. Continue sendo leal, mesmo quando outras pessoas não estão sendo leal ou não estão dando o exemplo que deveriam dar. Sabe por quê? Porque Deus está assistindo a sua fidelidade. Amém? E o último ponto, para a gente encerrar a mensagem de hoje. Davi foi encontrado fiel quando foi colocado sobre o muito. Davi foi encontrado fiel quando foi colocado sobre o muito. E talvez aqui seja o teste mais perigoso, queridos, da nossa fidelidade. Às vezes nós pensamos que a maior prova da fidelidade acontece no meio da dor, no meio da injustiça, no meio da desonra. Mas às vezes o maior teste da nossa fidelidade acontece quando nós somos colocados sobre o muito. Acontece quando nós estamos chegando no lugar onde Deus falou que nós chegaríamos. E na vida de Davi foi assim também. Depois de muita luta, de muita espera, Davi finalmente se torna rei. Abre comigo 2 Samuel 5:4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 40 anos. Aquele jovenzinho, esquecido lá no campo das ovelhas, agora ele se tornou o maior rei que Israel já teve. Davi agora, ele não era mais um desconhecido. Davi agora ele era rei. Ele tinha autoridade, ele tinha influência, ele tinha riquezas, ele era reconhecido. E agora talvez veio o maior teste na vida dele. Davi, você vai continuar reconhecendo que você só está onde você está porque foi Deus que te colocou aí? Você vai continuar priorizando a presença de Deus na sua vida acima de todas as coisas? Último verso que vamos ler hoje, Salmo 27:4. Eu amo esse verso. Salmo 27:4. Davi, ele escreve: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi, ele não escreve isso quando ele estava no campo.
Ele não escreve isso quando ele estava na caverna. Ele não escreve isso quando ele ainda era um total desconhecido. Davi escreve essas palavras quando ele era rei. Talvez alguém poderia ter perguntado: Davi, agora você é rei, o que mais você quer? Uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa habitar, estar na presença do meu Deus todos os dias. Davi, queridos, ele foi encontrado fiel quando ele foi esquecido, quando ele foi desonrado, quando ele passou por tempos de espera e também quando Deus havia feito o que ele havia prometido. Então a pergunta, queridos, que eu quero deixar para você hoje é: não importa onde você se encontra na sua vida hoje, talvez você ainda está no campo, talvez você está na caverna, ou talvez você já está no palácio. Mas a pergunta que eu lhe faço é: quando Deus olhar para a sua vida, Ele vai encontrar você fiel? Quando Deus olhar para o seu coração, Ele vai encontrar em você fidelidade? Porque lembra, nosso primeiro verso: o que requer destes é que cada um seja encontrado fiel. E a minha oração, queridos, para a minha vida e para a nossa vida hoje, Revo Church, é que nós sejamos encontrados fiel. Que não importa, se estivermos passando por dias bons, Deus vai olhar para você e vai dizer: este é fiel. Se estivermos passando por dias difíceis, que eu seja encontrado fiel. Se a porta abrir, que eu seja fiel. Se ela fechar, que eu seja fiel. Se eu estiver sendo honrado, que eu seja fiel. Se eu não for honrado ou for esquecido, que eu seja fiel. Porque diante de Deus, queridos, a nossa fidelidade jamais será esquecida. Quem pode dizer um amém nessa noite? Quantos aqui você deseja: Deus, eu quero que ao olhar para a minha vida, o Senhor me encontre fiel? Se você quer isso, eu quero convidar você a ficar de pé.